Olá, vamos a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versos 25. Eu quero pedir a você, primeiramente, que você se inscreva em nosso canal, compartilhe, dê o ok positivo, comente lá no vídeo. Vamos aí a mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Mateus capítulo 11, a partir do versos 25. Naquele tempo, falou Jesus, dizendo assim: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, vamos aqui no início. Olha no versos 25, o que diz a palavra de Deus. Naquele tempo, falou Jesus dizendo assim: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Bom, quem é que é os sábios e entendidos? Quem é que o nosso Senhor está se dirigindo? A quem Ele está falando? Aqui Ele está se direcionando àqueles senhores da lei. Aqui Ele está se direcionando àquelas pessoas que achavam ser melhor ter conhecimento, aquelas pessoas que, os sacerdotes daquela época, os senhores de si mesmo. Então aqui eles eram muito sábios, só que a sabedoria deles, a lei deles era a lei de Moisés. Então aquele povo, ele tinha uma sabedoria e não abria mão. Ele vivia um reino, ele vivia um ministério, vamos assim dizer, uma vontade diferente da que veio o Messias trazer. Os sacerdotes não eram daquela época, não era diferente de muitos dos dias de hoje. Eles se preocupavam muito com as vestes, com comer bem, com viver bem, com estar bem, com ganhar bem. Você está entendendo? Então, eles eram pessoas instruídas, tinham muito estudo, eram pessoas formadas, eram pessoas que sabiam o que estavam falando dentro da vontade humana. E agora vem alguém que é contrário àquilo tudo que eles aprenderam, mas que vem com uma sabedoria superior, incomparável à sabedoria humana. Mas que mesmo eles tendo entendimento, mesmo eles sendo doutores da lei, mesmo eles sendo sacerdotes, eles não tinham como entender. Porque quem fala em espírito só escuta quem o espírito está. Não adianta você ter formação, não adianta eu ter formação, não adianta sermos formados se não formos realmente tocados, alcançados pelo Espírito de Deus. Então o Senhor Jesus deixa bem claro, naquele tempo falou Jesus dizendo: Pai, te dou graças, o Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, e eles se achavam sábios e entendidos. O primeiro tópico dessa passagem, você está vendo o Senhor Jesus se dirigindo aos sacerdotes, aos homens da lei. Mais embaixo você vai ver que ele diz assim, olha, versos 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai,
E ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, aqui o Senhor Jesus, ele mostra que ele tem o poder, ele tem a autoridade para manifestar em cada um de nós a vida dele, aquilo que está sobre ele. Mas para que isso acontecesse em nossas vidas, a revelação do ministério da vontade de Deus através do Filho, era preciso que fôssemos humildes. Era preciso que nós realmente acatássemos e aceitássemos o nosso Senhor Jesus. Mas por ele ser humilde, ele não era aceito pelos sacerdotes, mas ele era aceito por um povo que era desprezado pelos sacerdotes. Um povo que era humilhado pelos sacerdotes, porque não tinha muitas condições. E isso acontece no dia de hoje. E isso, infelizmente, tem acontecido nos dias de hoje. Não é real, é real. É real. Você vai ver agora um outro tópico, que você vai ver que também é realidade. Olha, ele diz, versos 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, ele está falando assim, ó, você está cansado? Hein? Está sobrecarregado, está oprimido? Vai a ele que ele vai te aliviar. Ele vai te aliviar. Ele não vai curar você plenamente. Ele não vai fazer com que você não tenha problemas. Ele não vai fazer com que você esteja tudo bem, só vitória, só glória. Ele vai aliviar você. Ele vai deixar você ter condições de lutar com as suas próprias forças para você vencer. Mas olha agora algo que é muito importante. Talvez você esteja vivendo isso. Você que nos assiste, talvez você esteja vivendo isso. Olha, tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, podemos entender que se ele fala o meu jugo é porque tem um outro jugo. Sim, se o dele está falando, ó, toma isso aqui, que esse aqui é meu. Toma esse jugo porque esse jugo é meu. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bom, aí aqui ele fala, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aqui ele mostra de novo que o reino dele está sendo disputado. Que tem alguém na paralela, alguém junto com ele ali querendo. Você está entendendo? Ó, aprendei de mim que sou humilde de coração. O Senhor é humilde. O Senhor não é aquele sacerdote de roupa bonita, de cabelo bonito, cabelo bem feito, roupa bem cheirosa, bem aparentado, com carrões, essas coisas todas. O Senhor é humilde. Então ele fala, aprendei de mim, que sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho. A sua alma descansar não é nesse povo, e sim em mim. E se em mim, você em mim vai achar o descanso. Jesus fala, eu sou a porta para vocês. Eu sou aquele que vai salvar vocês. Eu sou o caminho de vocês. Então ele deixa bem claro porque ele diz assim, olha no verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o Senhor fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, deixa bem claro que existe um jugo e um fardo que não é nada leve. Mas de onde vem esse jugo? Aonde que está esse jugo? Aonde que está esse fardo? Meu irmão, minha irmã, o jugo e o fardo é aquilo que os homens têm colocado sobre a nossa vida, sobre a sua vida. É real. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. É ou não é? É. Jesus ele fala assim, olha, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Essa é a palavra de Deus. Mas aí o outro diz assim, ó, se você fizer, você vai para o inferno. Ó, você está no inferno. Olha, se você não fizer assim, você não vai ser salvo. Colocam sobre nós, sobre o ser humano que não conhece a vontade de Deus,
um peso, um jugo, um fardo que não é para ser colocado. Ah, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Olha, falam-se muito sobre usos e costumes. As pessoas condenam muito as pessoas pelos trajes, pela roupa, pelo jeito de ser. Isso é um jugo desigual. Isso é um fardo pesado. Isso é um jugo que não é o do Senhor. Quem somos nós para condenar alguém ou dizer que se vai para o inferno ou não? Quem somos nós para apontar alguém? Quem convence o homem do pecado, do erro, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado. O Espírito Santo é que nos convence do erro. Não adianta, de maneira nenhuma, eu querer falar bonito, eu querer ser assim, eu querer ser assado, se eu não tiver a unção de Deus, se eu não tiver a palavra, se eu não tiver a vontade do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo esse jugo, esse fardo pesado. Estão colocando sobre você esse jugo, esse fardo pesado. O homem está colocando. Não é Deus, não. Não pensa você que é Deus, porque não é Deus. É o homem que está te colocando esse fardo, esse jugo pesado. E ele coloca na pressão, ele faz pressão na sua vida. Ó, tem que ser assim. Você tem medo, olha, se eu não der o dízimo, o devorador vai cortar, vai me estourar, vai arrebentar, vai. Hoje o evangelho está tão adulterado que ele é um evangelho de medo, de terror. É um evangelho oprimido, um evangelho que oprime as pessoas. As pessoas não fazem por amor, fazem porque são obrigadas, por temer a um fardo que se coloca sobre eles. Há um jugo que se fala. É real. É real. Todos nós temos livre-arbítrio. Todos nós optamos no certo ou errado. Você tem direito de escolher. E o homem não tem direito de te condenar na sua escolha. Quem pode ou não condenar você é Deus. Mas se você está na presença do Senhor, você vai optar em fazer a vontade de Deus. Você não pode temer o homem. Ah, mas esse pastor é muito abençoado. Ah, mas esse homem é muito abençoado. Não, você tem que temer a Deus. Tem que temer a Deus e procurar na palavra dele, conhecer a vontade dele. E se livrar desse jugo, desse fardo que estão colocando sobre a vida de vocês. Um jugo e um fardo que não é de Deus. Observa que ele fala, ele é humilde. Observa que ele fala, olha, Pai, eu te agradeço porque escondeste isso dos entendidos, dos sábios. A humildade do Senhor supera. E hoje você entende que é uma realidade, eu falo sempre isso, eu vou estar sempre falando. Um pastor, para ser abençoado, para ser olhado como uma bênção, ele tem que ter uma boa aparência, bom carro, boa situação financeira. Ele tem que ser, de outra forma, também olhado como ladrão, como usurpador. Mas o povo identifica que ele é uma bênção, mas na realidade, se for olharmos bem, ele se compara aos sacerdotes de antigamente. Ao sacerdote que não aceitou o Senhor Jesus por conta ele era humilde. E esses mesmos sacerdotes, eles cumpriam uma coisa, mas descumpriam a outra. Mas dízimo, eles não abriam mão. O dízimo, eles não abriam mão. Oferta, eles não abriam mão. Então, meu irmão, minha irmã, abre os olhos. Olha a Deus. Nós estamos aqui para tentar trazer a você a luz da palavra, para que você entenda, é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Talvez você esteja agora nesse momento carregando um fardo, estão te colocando um fardo, um jugo sobre você, na pressão, você está fazendo as coisas obrigado, você sabe que é real. Você está fazendo, mas com medo, com certo temor, porque se você não fizer, tem medo da mão de Deus, Deus vai
Deus não vai fazer nada com você se você não fizer a coisa errada para Ele. Agora não entenda, meu irmão, minha irmã, não entenda que entenda assim, olha, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus. Então procura fazer as coisas corretas, as coisas certas diante de Deus. E procura se livrar desse fardo que colocam sobre vocês. Porque isso não é vontade de Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos a minha vida, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que nesse momento ouve esta meditação, esta palavra. Agradeço ao Senhor por esse momento de reflexão, por esse momento de me deixar aqui mais uma vez para ser Tua boca, boca do Senhor. Obrigado por tudo que tenho e por tudo que sou. Eu te peço, Senhor, abençoa essa pessoa que nos ouve, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se inscreva em nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus. E confia, Deus é contigo. Deus está na sua vida. Não precisa ninguém ficar te apontando, não ficar dizendo que você vai para o inferno. Não precisa ninguém mesmo. Porque o Espírito Santo, ele mostra a você no seu íntimo quando você está errado. Agora você aceita se você quiser. Deus abençoe. Em nome de Jesus.